Olá, tudo bem? Como é que vai? Hoje a nossa live vai ser sobre. Nós vamos falar sobre troca de obturações. Você já percebeu em algumas situações quando você tem umas restaurações nos dentes da frente e elas aparecem com algumas manchas ao redor dela, como se fosse uma meia-lua? Elas podem aparecer de várias maneiras. Uma delas é como se fosse realmente um manchamento, como se fosse uma infiltração. É semelhante àquelas infiltrações que acontecem na parede, por exemplo. E por que isso acontece? Na emenda da restauração com o dente, começa a surgir então uma falha de adesão, porque se nós estamos falando do dente da frente, a restauração é estética, e se ela é estética, ela tem os princípios de adesão. Isto é dessa maneira que elas se prendem no dente e assim ficam absurdamente seguras e bem presas. Então, quando elas estão com esse tipo de manchamento, é uma indicação de troca. Fala, doutor Cristiano Paiva! Seja bem-vindo! Tudo bom, meu amigo? Nós estamos falando sobre troca de obturações. Existem outras situações quando, por exemplo, as restaurações estão com cor diferente do dente. Você observa e você consegue, ao olhar com bastante atenção, que essa restauração não está da mesma cor do dente. Você consegue perceber uma emenda. Isso quer dizer que houve uma diferença de cor. Isso pode acontecer com restauração nova, assim que você tenha feito, que é quando a cor não iguala ao seu dente, e aí ela realmente fica aparecendo. Ou ela, ao longo dos anos, quando já está mais envelhecida, ela muda de cor, ela pode absorver os pigmentos da alimentação e ficar com uma cor diferente daquela do dente, daquela que foi feito na mesma cor do dente alguns anos atrás. Então fica aí uma outra indicação para você trocar essa restauração, principalmente quando ela está te incomodando demais da conta. E aí pode fazer uma substituição por uma outra restauração de resina. E se for uma restauração, por exemplo, de cerâmica ou porcelana, pode ser que você perceba a emenda dela. E ali normalmente é o local onde vai dar aquele halo que eu disse, marronzinho, ou por algumas situações ela fica até mesmo mais escura, como preta de fato. E o ideal é trocar a sua porcelana. Ou outras situações onde você vai precisar trocar é quando as restaurações, apesar de estarem na mesma cor do dente, elas não ficam com um aspecto muito estético e natural. Quando elas ficam num formato diferente, quando deixa um dente ou menor ou mais estreito, sempre se comparando com os outros. E aí basta trocar. Só que aí tem que entrar a arte da estética, onde o dentista vai tentar imitar ou mimetizar os dentes vizinhos, ou ele vai criar da sua habilidade um dente mais num tamanho mais proporcional, onde ele consiga colocar alguns princípios de estética dental para que ele consiga um resultado bem natural, bem bonito. Quando nós temos restaurações lá nos dentes de trás, que são aquelas, por exemplo, são muito comuns as pessoas terem aquelas restaurações que são pratas ou que são de metal. E elas tendem a deixar um aspecto bem inestético, porque apesar de estar lá no dente de trás, quando você dá um sorriso amplo, quando você dá uma gargalhada e você abre bastante a boca, quem está ali numa distância social conversando com você consegue ver essas restaurações aparecendo. E de fato parece até mesmo uma sujeira, não dá um aspecto de higiene, não dá um aspecto clean. Então fica indicado a substituição dessas restaurações também. Isso se você quer algo bem clean, bem bonito, bem moderno, né?
Que de fato muitas pessoas têm adotado esse tipo de escolha. Hoje mesmo eu recebi um paciente aqui, ele tinha várias delas, inclusive eram restaurações até pequenas, pareciam algumas ilhas no dente, né? E era o desejo dele. Porque de fato, depois que se troca e você compara o resultado final, fica realmente muito bonito, muito natural. E essas restaurações têm uma resistência hoje muito grande. Os materiais evoluíram enormemente, então é seguro fazer, pode trocar com toda segurança. Existe um mito aí que se fala que as restaurações de metal são mais seguras ou mais resistentes. Isso hoje não temos mais esse tipo de realidade, porque as restaurações estéticas, sejam elas de resina, ou porcelana, ou cerâmica, são igualmente bem resistentes. Só que tem que ter a indicação correta, a técnica ela é também muito mais minuciosa. Para você fazer restaurações adesivas ou as restaurações na cor do dente, o dentista precisa dominar toda uma sequência de passo a passo de como ele tem que fazer, porque cada um desses passos eles são muito delicados e se você falha em um deles, a restauração como um todo vai falhar também. Conforme eu já tinha falado, quando surgem aquelas manchas na emenda do dente com a restauração, é ali que normalmente surge a falha, é ali que a falha do dentista, na verdade, vai aparecer em curto espaço de tempo. Normalmente, uma restauração como essa vai durar aí 5 anos, 10 anos, pode durar inclusive muito mais, se você tiver bons cuidados com a sua higiene, principalmente com o fio dental. Quer dizer, você pode ter trabalhos aí que vai durar 15, 30 anos ou 40 anos, desde que se tenha esses cuidados. E uma coisa que eu gosto muito de fazer em todas as consultas é solicitar ao paciente que ele faça umas radiografias dos dentes posteriores, principalmente esses lá de trás. Por quê? Por vezes, ou na grande maioria das vezes, o dentista não consegue enxergar uma cárie que esteja entre um dente e outro, principalmente se ela for pequena, ou mesmo infiltrações e restaurações que já existam e estejam também entre um dente e outro. Portanto, eu digo o seguinte, a radiografia é quem vai dizer e confirmar se existe ou não alguma infiltração ou alguma cárie escondida. Isso aí é inegociável. Tem que fazer. Por vezes, os pacientes até se sentem surpresos, porque chega na primeira consulta e a gente não detecta nenhuma alteração, nenhuma cárie nesses dentes. E depois que vem o laudo da radiologia, do radiologista, a gente consegue perceber que existe ali umas 10 cáries, 9 cáries escondidas. Parece absurdo, mas essa é a realidade. É o padrão ouro para se fazer diagnóstico de infiltrações ou cáries escondidas. Em relação aos dentes da frente, isso já é mais fácil porque o campo de visão está mais amplo, os dentes estão aqui na frente. Dificilmente você vai precisar confirmar com uma radiografia, mas ela também é importante para isso. Então é uma das formas de você se cercar. Eu me lembro de uma ocasião em que eu recebi um paciente, ele era inclusive um paciente novo, ele tinha 16 anos de idade. Ao verificar o dente lá atrás, estava tudo ok, o dente estava íntegro, você olhava para ele, estava perfeitinho. E quando veio a radiografia, existia uma cárie enorme e ela estava totalmente escondida embaixo do esmalte. Totalmente escondida. Você não conseguia nem ver a porta de entrada dessa cárie. Por isso que essas radiografias são importantíssimas para a gente fechar esse tipo de diagnóstico e necessidade. Vamos lá. Troca de restauração, quando é feita, já disse, quando existe manchamento dessas restaurações, quando elas já estão mais velhas, quando elas não estão com o formato ideal,
ou quando existe infiltração nessas restaurações. Além disso, existem as indicações estéticas. Elas não estão com aspecto ideal, não estão com aspecto bom, então fica aí esse tipo de indicação. Por vezes, dependendo do tamanho das restaurações que existam nos dentes da frente, o melhor a ser feito é uma faceta de resina, que aí você vai conseguir um resultado estético muito melhor, um resultado muito mais amplo. Além disso, eu sempre gosto também de sugerir que se faça um clareamento, porque em algumas vezes o paciente não fez clareamento, vamos supor que ele nunca tenha feito um clareamento, e vai fazer a troca de uma restauração no dente da frente, e o dentista vai ter que utilizar uma restauração, uma resina, que seja na cor do dente em que ele está naquele momento. Isto é, se o dente está amarelo, eu preciso utilizar uma resina amarela para que ela desapareça no dente e fique totalmente estética e natural. Se no dia da manhã, no futuro, o paciente faz um clareamento, essa restauração vai ficar evidente, ela vai continuar amarela, porque não muda de cor. Somente o dente vai mudar, o dente vai branquear, a restauração, a resina, não vai. Sendo assim, ele precisa trocar essa restauração. Então, por isso que eu falo e oriento que se ele não fez ainda, é o ideal que ele faça agora, antes da troca da restauração, porque aí sim, o dente vai clarear, depois que ele está clarinho, branquinho, nós vamos utilizar então uma restauração, uma resina branquinha, para ficar realmente igual e não aparecer a emenda. E não, eu acho que eu não poderia deixar de dizer que o mais importante, essa dica é valiosa, tá? O mais importante para que uma restauração dure por muito tempo seria os cuidados com a higiene. Isto é, escovação e uso do fio dental. O fio dental, então, é o mais importante, porque é ele que vai prevenir que haja infiltrações nas regiões entre um dente e outro, porque ali a escova dental ela não entra ali, porque os dentes estão encostadinhos um no outro. E o fio dental é que vai conseguir fazer a perfeita limpeza e remoção da placa bacteriana desse local. E se ela é responsável pela infiltração, você estará fazendo você está trazendo uma longevidade para um trabalho feito no seu dente. Ou mesmo que você não tenha restaurações, por exemplo, você tenha seus dentes rígidos e saudáveis, você vai prevenir qualquer problema de cárie ou inflamação na gengiva. Tá ok? Gente, obrigado então pela presença, obrigado então por estar aqui comigo nesse momento, nessa live. Quarta-feira tem mais. Valeu, grande abraço!